do, do nosso simulado de linguagem de códigos, né? De português, no caso. Difícil. Eu ainda não sei, Maria, ainda não tive acesso, tá certo? Assim que eu tiver, eu posso falar para vocês, eu posso passar para vocês. Vixe, gente, estava difícil assim, né? Tô vendo aqui que a Raíssa colocou que estavam fáceis e interessantes, né? Outros estão colocando que estava muito difícil, razoável. A Maria colocou que estava fácil, mais ou menos. Gente, se para quem aí estava aí prestando atenção no, na, nas questões, né? Ou, desculpa, na matéria, quem participa das aulas, faz as atividades, participa da correção. Eu acredito que deu para fazer as questões de boa, tranquilamente, tá certo? Eu espero que vocês tenham ido bem, né? Só vou poder saber isso quando eu ver as notas de vocês. Espero que todo mundo tenha ido muito bem, tá certo? E vamos lá, iniciar nossa correção de hoje, certo? Página 212, certo? Sobre o uso dos quatro porquês, certo? Nós fizemos juntos a questão número um, que era de completar com os porquês, né? Vocês iam me dizendo aí qual porquê usar em cada oração, em cada frase, mas as outras vocês iam fazer aí sozinhos. Vamos ver, observem aí se vocês conseguiram fazer as questões corretamente e se vocês tiveram algum problema aí nessa questão do porquê, tá certo? Dessas questões. A página é a 212, certo? Questão número 2. Quem é que pode iniciar para mim a leitura aí dessa questão número 2? Eu posso olhar daqui a pouco, tá, Maria? Porque, na verdade, eu nem lembro qual foi a questão número um, mas eu posso dar uma olhada. Página 212 do livro, tá, João Mariano? Ah, Maria, você está dizendo da atividade, né? Pensava que era da prova. Eu posso sim, tá? Daqui a pouco eu te digo, certo? Vamos lá, pessoal. Questão número 2. Quem é que pode ler? Pode sim, Maria Isabelle. Leia. Tá me escutando, tia? Sim, estou. Questão número 2. De acordo com as orações, empregue corretamente porque separado sem acento, porque separado com acento, porque junto sem acento e porque junto com acento, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Muito bem. Primeira frase. Pode ler, Maria Isabelle. Tá. O homem é o animal mais vestido e calçado? Porque o homem. Tu pode usar o porquê, tá certo? Quando tu for ler. Porque o homem é o animal mais vestido e calçado. E por que vocês usaram? Perfeito, gente. Porque separado e sem acento. Por quê? Porque é início de uma pergunta. Muito bem, porque está no início da pergunta. Ótimo. Segunda frase, Marisabel, pode ler. Quer saber o porquê de se isolar? E aí? Quero saber o porquê de se isolar. Nesse caso aí fica como? Quero saber o porquê de se isolar. Exato, gente. É porque junto com acento, tá certo? Por quê? Fica aí esse porquê junto com acento. Por causa do artigo, né? O. E também porque eu posso trocar por o motivo. Por exemplo, poderia ficar assim. Quero saber o motivo de se isolar. Então, é porque junto com acento. Terceira frase. Calçar as ruas, por quê? Calçar as ruas por quê?
Esse porquê do final aí seria que porquê? Isso. No caso, porquê separado, não esqueçam do acento, tá certo? Por que é com acento aí nessa questão? Porque está no final de uma pergunta. Quando, ó, decorem isso, decorem não, aprendam isso. Quando o porquê é separado sem acento, a gente coloca ele no início da pergunta. Quando o porquê é separado com acento, é no final da pergunta. Sem acento e separado, início de pergunta. Com acento e separado, final da pergunta. Tá certo? E na quarta, Calçar sapatos porque quer evitar a terra. exatamente, porque é isso mesmo, porque junto sem acento. Por que aqui nessa questão aí é o porquê junto sem acento? Alguém me explica? Alguém sabe? Porque é uma explicação, tá certo? Quando eu estou dando uma explicação ou uma resposta, é o porquê junto sem acento. Muito bem. Maria, isso, Patrícia, isso mesmo. Isso, Riquelme, muito bem, Maria. Maria, a Bia e a Raíssa, se eu não me engano, colocaram aí o gabarito para você, tá certo? Pode copiar, porque eu já conferi aqui, está tudo certo. Pode copiar, certo? Se forem respondendo, aí você só volta aí no chat e pega essas respostas, tá certo? Vamos lá, gente. Agora a questão número 3. Quem é que pode ler? Pode sim, Pablo. Pode começar. Tá ouvindo, tia? Peraí, Sim, amor, pode ler. peraí, já volto. Tá, ok. Leia as frases a seguir. Primeiro, afinal, chegou o momento porque tanto esperei. Segundo, não sei o porquê de seu entusiasmo. Terceiro, você está feliz assim por quê? Quarto, você é feliz, estou feliz porque me ouve. Cinco, então por que não falas claramente? Estão certos. A, 2, 3 e 4. B, 1, 2 e 3. C, 1, 3 e 4. D, 1, 2 e 4. Ou E, 2, 4, 5. Pessoal, foi que vocês marcaram. Vamos analisar frase por frase, tá certo? Vamos analisar aí a frase número 1, que o Pablo já leu, né? Vamos só reler para ver se vocês acham que está correto ou não. Frase número 1. Afinal, chegou o momento, porque tanto esperei. Vocês acham que essa frase 1 aí está correta, gente? Verdadeira ou falsa? Isso, João Mariano, Pablo, Giovana, é falsa. Vocês saberiam qual é o porquê que seria usado aí nessa frase? Aí usaram o porquê junto sem acento. Não seria o porquê junto sem acento, né? Já que é falsa. Qual porquê seria usado nessa frase? Alguém saberia me dizer? Pronto, meninos. Né? Não sei, esse porquê aí também poderia ser, vocês viram lá na explicação, que ele poderia ser trocado por a expressãozinha por qual razão, certo? Se pudesse ser trocado por qual razão, seria o porquê separado com acento ou o porquê separado sem acento, né? Afinal, chegou o momento pelo qual tanto esperei. Não poderia ser por qual razão, mas poderia ser pela expressão pelo qual. Se a gente pode trocar pela expressão pelo qual o porquê pode também ser trocado por essa expressão? É o porquê separado
sem acento, tá certo? Então, seria o porquê separado, mais sem acento, tá bom? Vocês, quando vocês estiverem em dúvida, vocês troquem por essas expressõezinhas. Se der certo, né? É o porquê separado, mais sem acento, ok? A2. Não sei o porquê de seu entusiasmo. Correta essa 2? Sim ou não? Correto, né? Tem aí o artigozinho ó, certo? E poderia ser trocado pela palavra motivo. Verdadeira. Aí já sabe que a 2 é verdadeira. 3. Você está feliz assim por quê? Verdadeira ou falso? Essa 3. Tudo bem, Raíssa. Mas é interessante que você corrija, tá certo? E tente aí, agora, no momento da correção, não esperar a resposta, tá certo? Você vai tentando fazer junto, tá certo? À medida que eu vou perguntando, você vai tentando fazer para que você possa fixar o conteúdo, certo? Porque às vezes quando a gente pega só a resposta, depois a gente nem sabe por que é, o porquê daquela resposta, tá bom? Então a 3 aí é verdadeira, né? O porquê está no final da frase, então é o porquê separado com acento, certo? 4. Sou feliz porque me ouves. E aí, essa sou feliz porque me ouves seria qual? Verdadeiro, né? Exatamente, porque junto, sem acento, porque está dando uma explicação, certo? Ótimo. E a 5? Então, por que não falas claramente? E aí, essa 5 está correta? Está falsa, né? Por que, gente, que ela é falsa? Só um detalhezinho bem pequenininho, mas que faz toda a diferença. Qual é o que é que está errado aí nesse porquê? Hein? Esse... Exatamente, Raíssa, isso mesmo. Está errado porque tem um acento. No caso aí, seria o separado, mas sem acento. Isso, Pablo. Isso mesmo. Correto? É a letra A, tá certo? Muito bem. Então, marquem a alternativa A. Questão número 4. Quem pode ler? Pode sim, Maria. Leia. Tá me escutando? Estou. Pode ler. 4. Lê as frases abaixo. Primeiro, o porquê de sua demissão está muito claro. Segundo, por que não me telefonou? Terceiro, não me telefonou por quê? Quarto, o motivo por que lhe falei tudo aquilo não interessa. Quinto, irei viajar porque estou em férias. Muito bem. Vamos lá analisar as orações aí, né? A primeira. O porquê de sua demissão está muito claro. Correta, isso mesmo, Raíssa. Na verdade, Ricardo, está correta, né? Percebam aí que tem o artigo bem no início da frase, né? O porquê, sempre, gente, que tiver esse artigo, ó, tá certo? Né? Ela é correta. Não sei o porquê disso, não sei o porquê daquilo. É o porquê junto com acento, tá certo? Então está correta. A segunda, por que não me telefonou? Correto ou falso? Verdadeiro ou falso? Na verdade, está correta, certo? Todo mundo dizendo que falsa, né? Mas está verdadeira. Eu vou explicar por quê, certo? Percebam que é uma pergunta e o porquê está iniciando a pergunta. Exatamente, gente. Sempre, sempre, sempre. Internalizem isso na mente de vocês.
Sempre que tiver uma pergunta iniciada pela palavra por que isso, por que aquilo, por que você não foi para a aula, por que você está triste, qualquer pergunta iniciada pelo porquê, eu uso o porquê separado sem acento, tá certo? Qualquer pergunta é iniciada pelo porquê. Se for iniciada pelo porquê, eu uso o porquê separado sem o acento, certo? A 3 é a letra A, Cidele. Exatamente, Bia. Poderia também ser trocada pela expressão por qual razão, tá certo? Perfeito, sua colocação, certo? 3. Não me telefonou por quê? Correto ou falso? Não me telefonou por quê? Se por quê aí separado com acento. Exatamente, Patrícia, muito bem. Está no final da frase, né? E mesmo que não fosse uma pergunta, se está no final da frase, sempre é porque separado com acento, tá bom? Sendo pergunta ou não. Ok, muito bem. Porém, né, tem um detalhezinho. Tia, sempre que estiver no final, é o porquê separado. Sempre, exceto quando ele tiver aí o artigo, né? O porquê, quando tiver o porquê. Aí vai ser o porquê junto com acento, tá certo? Próxima. O motivo por que ele falei tudo aquilo não interessa. Verdadeira ou falsa? Essa 4. Verdadeiro. Muito bem. Poderia ser trocado também pela expressão. O motivo pelo qual lhe falei tudo aquilo não interessa. Então é verdadeiro. Tá certo? E vamos lá. Maria Isabel, só está relacionado ao porquê quando ele está junto do porquê. Nesse caso aí tem o motivo, porquê, né? Tem um motivo, tem uma palavra entre as duas, tá certo? Então, não. Agora quando eu tiver o porquê, e logo em seguida a palavra porquê, aí é o porquê junto com acento, tá certo? Nesse caso aí, opção 5. Irei viajar porque estou de férias, correto? Exatamente, Raíssa. Verdadeiro, né? Muito bem, Maria, também. Está dando a explicação. Então, é o porquê junto e sem acento. Então, pessoal, nessa questão, todas as opções, né, todas as alternativas estão corretas. Exatamente, gente. A alternativa é, todas estão corretas, certo? Muito bem. Quem pode ler a questão número 5? Pode sim, Bia. Pode ler. A tia tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Questão 5. Preencha a vacuna. Você não resolveu todas as questões da prova. Creio que é porque você não sabe o porquê das regras. Muito bem. Então, o primeiro porquê aí fica como? Por que você não resolveu todas as questões da prova? Que porquê a gente vai usar aí? Perfeito. Porque separado, sem acento, pois está aí no final de uma ou no início, na realidade, no início da pergunta. Ótimo. Então, é o porquê separado, sem acento. Aí tem assim, creio que é porque você não sabe o porquê das regras. Muito bem, é isso mesmo. Agora é o porquê junto, sem acento, porque está dando uma explicação, né? Creio que é porque você não sabe o porquê das regras. O porquê das regras, esse porquê é qual? O porquê junto com acento. Muito bem. Então, aí na realidade, a letra B. Isso mesmo, Bia. Alternativa B, tá certo? Percebam que tem o artigo aí, né? Você não sabe o porquê das regras. Ótimo, gente. Perfeito. Nós vamos fazer mais atividades, tá certo? Relacionadas
a esse uso desse porquê. Mas como você já... Ah, amanhã só tem a prova de produção, né? Então, vou passar depois, quando a gente encerrar o capítulo, a gente vou passar algumas atividades no caderno sobre isso, para que vocês possam entender melhor, né? E praticar. Amanhã, gente, nós vamos usar o livro, tá certo? E vamos também usar a gramática. Verdade, amanhã é só a de produção e é depois das aulas, né? Que vai ser liberado para vocês fazerem, porque as aulas vão ser normais, tá? Amanhã, né? Aí vamos lá, gente. A leitura desse texto para a gente terminar esse capítulo. Certo? Então, amanhã vocês estejam com o livro, tá certo? E também com a gramática. É verdade, Bia. É um conteúdo assim, é um conteúdo tranquilo, tá certo? Às vezes, ele pode confundir a cabeça de algumas pessoas um pouco, né? Aí a pessoa fica confusa sem saber se é um ou se é o outro. Mas é um conteúdo tranquilo, é um conteúdo bacana, e é interessante que agora, né, que vocês estudaram, que vocês estão sabendo, quando vocês forem escrever textos e vocês forem fazer o uso dessa palavra, né, é interessante que vocês tentem usar a palavra porquê e de uma forma que seja correta segundo a gramática normativa, certo? Se observe se precisa usar o porquê sem acento, o porquê com acento, separado, junto, e você comece a usar esse porquê, certo? Porque senão vocês vão acabar que o conteúdo vai ser esquecido. Então, façam o uso desses porquês, tá certo? E vocês vão conseguir internalizar. De... Mariano, eu não sei te falar, eu não sei se o próximo feriado, eu acho que é só em setembro, se eu não me engano, né? Que é o 7 de setembro, mas eu não tenho certeza, tá bom? Eu não sei, mas eu acredito que só em setembro, certo? Vamos lá. Pode sim, Raíssa. Pode ler, tá certo? A gente vai ler o texto aí. O que é lixo, né? Que é um texto expositivo em, em livro didático. Tá me escutando, tia? Então, sim. O que é lixo? Existe uma diferença entre os conceitos de lixo ao longo de diferentes épocas. Antigamente, boa parte dele virava cinzas, ou seja, era carbonizado em fogões de lenha. Após a Revolução Industrial no século. Que século é esse? Que eu esqueci. 18. Os resíduos, como o lixo é chamado tecnicamente, começaram a aumentar em quantidade e complexidade. A partir dessa época, o termo lixo passou a ser usado para tudo que consideramos útil, velho, sujo e sem valor, coisas que, do nosso ponto de vista, não servem mais para nada. Podemos definir o lixo como qualquer material sólido originado em trabalhos domésticos e industriais que é eliminado. Em uma linguagem técnica, é um sinônimo de resíduos sólidos e é caracterizado por materiais desprezados pelas atividades humanas. Continuo? Pode continuar. Se alguém quiser ler, me diga aí, tá? Mas pode continuar, Raíssa. A partir de 1980, a ideia de lixo como material desprezível e sem possibilidade de ser reaproveitado sofreu uma notável mudança, com a humanidade se deu conta de que as fontes de petróleo e de matérias-primas não renováveis estavam se esgotando, e com elas o espaço para receber tanto resíduo. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, principou a distinção entre resíduos e rejeitos reconhecidos como resíduo sólido, como um bem econômico e de valor social gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Já os rejeitos são definidos como os resíduos
sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e tecnicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição ambiental adequada. Artigo 3º. O lixo é um fenômeno exclusivamente humano. Não existe na natureza, pois tudo no ambiente acresce elementos de renovação e construção dele. Na verdade, a natureza não existe nada que não se transforme e não possa ser utilizado. É o princípio da conservação da massa, citado por Antoine Laurent Lavoisier por volta de 1777, em uma célebre frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Dessa maneira, podemos aprender com a natureza a tratar nossos resíduos de forma mais adequada. Seguir o seu exemplo é mostrar respeito com o nosso habitat e com as futuras gerações. O acúmulo de lixo em local inadequado não traz apenas um aspecto visual negativo, comprometendo a paisagem natural. Traz também diversos problemas, como a formação de chorume, líquido proveniente do processo de decomposição de matéria orgânica, que além de produzir um odor desagradável, é absorvido pelo solo, causando a poluição das águas subterrâneas. Outro grande problema relacionado ao lixo consiste no acúmulo de resíduos no fundo dos rios, ou seja, assoreamento não natural, diminuindo a capacidade de volume de águas desses rios, o que resulta em enchentes e possíveis deslizamentos de costas. Muito bem. É, pronto, pessoal. A gente viu aí nesse capítulo, né? Isso, Bia. As aulas vão ser normais, certo? Amanhã. Vocês viram aí nesse capítulo, né? Esse texto expositivo em livro didático, que ele abordou uns temas assim bem, né, diferenciados. Qual foi o tema que ele abordou? Primeiro, vocês lembram qual foi o primeiro texto, né, sobre o que foi que ele abordou? Aí no início do capítulo. Podem olhar. E aí, pessoal? Vocês lembram que foi, o título do texto foi Um Barato de Inseto. Era falando sobre o que, pessoal? Esse texto expositivo? Vocês lembram? Sobre o que era que falava esse primeiro artigo? Na verdade, esse texto expositivo, né? Exatamente. Sobre as baratas, né? E mais que isso, era sobre a importância das baratas, né? E é, e mais que a importância, né? Falava curiosidades sobre esses insetos que nós não sabíamos, certo? Que fazia remédio, que encontraram remédio no cérebro de uma espécie de barata, né? Então falou várias coisas aí sobre as baratas, né? Defendendo esses insetos, certo? Agora esse texto, depois a gente viu aí o texto que era vários Brasis, entre aspas, dentro de um mesmo Brasil, que era falando aí sobre a diversidade brasileira. E para terminar o capítulo, ele trouxe esse texto aí sobre o lixo. Percebam que esses artigos, né, que esses textos expositivos em livro didático, sempre abordam assuntos curiosos, que normalmente a gente não se interessa, tirando o da diversidade do Brasil, mas esse aqui sobre o lixo, por exemplo, ele vem falar aí nesse texto
que o conceito de lixo foi mudando conforme o passar dos séculos. Quem é que para pensar nisso, né? Ninguém para pensar nisso. Mas o conceito de lixo foi mudando. Ele diz que no século XVIII, o que era que acontecia com o lixo? Todo o lixo era carbonizado. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas achavam que era velho, que não servia mais, era queimado, era carbonizado. Com o passar do tempo, mudou-se o conceito disso. Diz aí no parágrafo 4, né? No quarto parágrafo da página 214, que existe uma lei nacional de resíduos sólidos, que principiou a distinção entre resíduos e rejeitos. Ou seja, o resíduo sólido é um bem econômico de valor, é gerador de trabalho e renda. Ou seja, pessoal, o que é que vocês entendem aí sobre quando ele diz isso? Que foi separado aí resíduo e rejeito. O que seria esse resíduo? O que seria esse rejeito? Porque a gente viu que antes o lixo era todo queimado, né? Para eles, no século XVIII, não existia, não tinha nenhuma função. Depois que a gente não usava algo, né, que fosse para o lixo, aquilo não poderia mais ser utilizado. Depois, ao passar do tempo, né, com o passar do tempo, separaram aí o resíduo do rejeito. E ele diz que esse resíduo, né, relacionado ao lixo, seriam capazes de até ter fontes de renda por causa disso. O que seriam, então, esses resíduos, pessoal? E os rejeitos diz aí que é quando se esgota todas as possibilidades de utilizar esse produto. Como é que vocês poderiam diferenciar aí o que seriam esses resíduos e o que seriam esses rejeitos? Quem é que saberia me explicar com suas palavras? Alguém saberia? Ninguém sabe, gente. Pronto. Vamos lá. Hoje em dia, nem todo lixo, né, depois que a gente utiliza, ele fica inutilizado. Como, por exemplo, tudo bem, não tem problema. Como, por exemplo, quando a gente toma refrigerante naquelas latinhas, certo? Para a gente, aquilo ali é lixo, né? E não serve para nada. Quem é que vai guardar uma lata de refrigerante seco? A gente faz o que? Joga no lixo. Porém, aquele produto, né? Aquela lata, ela pode ser reutilizada, ela pode ser reciclada, tá certo? Então, ela pode ser utilizada de novo, assim, como papel, como papelão. Os rejeitos seriam isso, tá certo? Seriam as substâncias tóxicas, né, que não servem mais para nada, e todo material que fica, tipo, inutilizável. Se eu não consigo mais utilizar aquele material para nada, né, ele não serve mais para nada, no caso, ele é um rejeito, né? Se não serve mais para nada, né? Se ele é tóxico, por exemplo, ou se ele já foi utilizado e não serve mais para utilizar de forma alguma, é rejeito. Porém, aquilo, garrafas, né? Tudo que pode ser reciclado, né? A gente chama de resíduo, tá certo? Por isso que o texto diz que é fonte até de trabalho. Por quê? Porque algumas pessoas ganham dinheiro fazendo o quê? Reciclando, coletando. Existem até pessoas que, por exemplo, com garrafa PET, eu conheço uma pessoa que ela faz obras de artes belíssimas com aquelas garrafas, né? PET, que para a gente às vezes não serve mais para nada, tá certo? Então, isso é chamado de resíduo, tá certo? Por isso que diz aí que ainda pode ser usado como uma fonte de renda, certo, gente? Vocês vão fazer aí, né? Depois da aula, página 225, ou desculpa, 215 e página 216. Essa vai ser a atividade de vocês de casa, tá certo?
Vocês vão colocar agora para mim, aí no grupo, número, ok? E se é do A ou se é do B, como todos os dias. Tá certo? Eu vou fazer aqui essa frequência. Tá certo, gente? Desejo que vocês façam aí um bom simulado, tá certo? Leiam o simulado com calma, façam o simulado com calma, até porque vocês têm todo o tempo aí, né? Tem a tarde para fazer isso. Não tentem logo, não queiram logo fazer o simulado para se livrar, gente. Leiam porque está valendo nota, tá certo? A nota que vai para o boletim de vocês. Então, façam com bastante cuidado. Vou aqui desligar minha câmera só enquanto eu faço aqui a chamada de vocês, tá certo? Tenham uma boa tarde. Fiquem com Deus. Amanhã, livro e gramática. Tá certo? Beijo e tchau, tchau. Vou só pegar aqui o número de vocês.